Olá, estamos juntos para o estudo de mais um capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Hoje nós temos para analisar o capítulo de número 19, cujo título é Dominação Telepática. O capítulo vai nos apresentar uma situação a respeito da qual serão feitas considerações, porém, não haverá a solução do problema que se apresenta. Nós teremos notícias sobre o problema, entretanto, não conseguiremos, pelo exame do capítulo 19, resolver a situação. Quem quiser se antecipar, basta fazer a leitura dos capítulos de número 20, Mediunidade e Oração, e 21, Mediunidade no Leito de Morte. Aí nós teremos o entendimento desta situação que aparece para os três amigos que estão em diligências perante casas espíritas, perante ambientes onde podem analisar o fenômeno mediúnico. Particularmente, André Luiz introduz a apresentação ao caso quando diz que eles estavam para se deslocar, certamente voltando a nosso lar ou a algum alojamento em que eventualmente estavam durante esse período de tarefas que estabeleceram com Aulus, quando Aulus é procurado por uma senhora, a senhora Teonília. E Teonília, que era uma colaboradora de Aulus e dos integrantes de Nosso Lar, ela apresenta para ele um problema que entende um problema relevante e que, por sua vez, vai dizer respeito a uma terceira pessoa. Esta pessoa é Anésia, casada com Jovino. Então, o capítulo vai nos falar da situação de Anésia, Jovino e três filhas que o casal houvera recebido na reencarnação, tá? Em relação ao caso em si, a descrição começa assim bastante pesada, já que para a Teonília, a Anésia estava diante de uma dura prova, cujo fel lhe trazia um amargor imenso. E ele estava ligado a Jovino, que de alguma forma, por algo que o capítulo só vai nos mostrar, mas sem equacionar, estava fascinado ou submetido à fascinação de outra mulher. Ele houvera, segundo as palavras dela para o assistente, ele houvera se comportado de maneira invigilante e, com isso, se esquecera das obrigações no âmbito doméstico. Era alguém completamente desinteressado da mulher, das filhas, e ficava como se houvera voltado à juventude, o tempo todo embalado na situação que o envolvia a esta mulher. É curioso porque, à primeira vista, o comportamento da nossa querida Teonília é um comportamento muito crítico, e isto vai receber de Aulus um tratamento um pouco diferenciado, né? Já que ela diz que ele, o Jovino, era alguém simplesmente obsidiado, né? Sob constante atuação de uma criatura que lhes anestesiava
o senso de responsabilidade para consigo mesmo. É o julgamento que ela faz, é a observação que ela faz e para a qual, depois de convidar o assistente a interferir, ela acabou por ouvir uma lição de muita prudência, mas muita prudência mesmo. Disse, olha, eu gosto muito da Anésia, diz para ela o Aulus, vejo ela alguém extremamente admirável, porém eu não tenho, há alguns meses, tido a oportunidade de visitá-la. Eu gostaria de fazer isso. Agora, eu gostaria que você entendesse que nós, sem vermos, sem auscultarmos o caso em si, não temos condições de propor soluções drásticas. Você traz aqui um pedido de intervenção que, de certa forma, é drástico. E eu não acho, sem conhecer o caso, sem analisá-lo, prudente tomar esse tipo de medida. Então, eu vou te pedir o seguinte: pode ser que a situação não seja aquela que você está apresentando, né? Pode ser que não seja. Vamos combinar o seguinte: nós vamos procurar saber aquilo que está acontecendo e, consequentemente, a partir desta anamnese, desta observação, nós vamos chegar a um acordo. A sua opinião, que eu respeito, é uma opinião que, para que eu possa intervir, não será o norte, né? Eu não vou, de maneira alguma, me aproximar do caso tendo apenas o seu relato. Acho que é bacana você ter trazido o relato, mas não conte que eu vá fazer alguma coisa sem ver do que se trata. Sem ver do que se trata, né? As expressões que a Teonília usa são expressões realmente de julgamento a respeito de algo que o assistente, por não conhecer, faz questão de não endossar. Isso é, para nós, enquanto lição a ser retirada do capítulo, algo extremamente prudente. Porque nós ouvimos comentários e fazemos comentários sobre situações a respeito da qual talvez não tenhamos nada mais do que uma opinião. Apenas e tão somente. Não sabemos o que está em jogo. Às vezes, repetimos opiniões que nos foram dadas, sem entender o que está em jogo. Ele se mostra, assim, extremamente prudente e faz, inclusive, uma crítica muito direta àquilo que ela fala, censurando-a por colocar adjetivos sem que seja isto uma atitude condizente com aqueles que seguem a Jesus, né? Você está fazendo adjetivações sobre ela que não são, sobre a mulher que eventualmente envolveria o Jovino, que não são adequadas, né? Ela me parece ser uma irmã infeliz, se as coisas estiverem acontecendo da forma como você narra. Quer dizer, eu confio em você, tenho amizade pela outra irmã, sei quem é o atual companheiro dela de jornada, não tenho acesso a eles há algum tempo, de forma que eu prefiro, se você não ficar chateada, já que veio pedir a minha ajuda, eu prefiro ir até lá, né? Vamos olhar, vamos ver aquilo que está acontecendo e se nos mostrar viável e dentro das possibilidades que podemos
mobilizar, vamos fazer o possível para resolver. Ele deixa também uma outra pista muito interessante que, evidentemente, a leitura completa dos capítulos vai permitir checar, né, a veracidade. Dá para antecipar que, efetivamente, é uma observação muito conforme, porque ele chama a atenção para o fato de que os espíritos, quando chamados a interferir em situações que, sob o ponto de vista de quem as examina, se mostram lamentáveis, ele diz: nós precisamos imprescindivelmente analisar o passado para concluir sobre as raízes de eventual ligação indébita. Olha a prudência do espírito diligente. Primeiro, não aceita a narrativa tal como ela vem, no sentido de emitir um juízo. Aceita a narrativa, observa aquilo que é dado para ele, porém não emite juízo. Não é hora de emitir juízo. Segundo, não olha o caso, ainda que sem conhecê-lo, pelo viés do que está acontecendo agora, mas procura entender as provas às quais estamos sujeitos e que são decorrentes do nosso comportamento pretérito, quando não do nosso comportamento no dia de ontem. Então, se a gente tem experiências difíceis para suportar, é preciso olhar o que, do ponto de vista reencarnatório, a elas nos vincula. Isso é de uma prudência imensa. Então, vejam vocês, como nós não temos acesso às informações do pretérito, muitas vezes não temos nem acesso às informações do presente. É alguém que nos está trazendo a notícia. O juízo de valor precisa ser algo do qual nos abstenhamos. Sabe, é uma grande orientação. Então, diante da notícia, o nosso comportamento é de ouvi-la, porém sem sair endossando, nem jamais repassar. Né? Não conhecemos ainda. Ele, na condição de espírito orientador, melhor posicionado, ele então nos lega essas duas regrinhas que são ótimas e dá para ser observadas, podem ser observadas sempre. Chega a notícia, nós podemos ouvi-la com toda a atenção que o caso merecer, porém não devemos concordar nem discordar daquilo que nos chega sem examinarmos. E depois, tendo a condição evolutiva que ele tem e a possibilidade de acessar as coisas de uma forma muito diferente, que nós não temos, né? Para nós, enquanto reencarnados, o juízo se faz em decorrência da nossa impressão agora. Então, ainda que a gente vá até a situação, tome conhecimento dos fatos, converse com os envolvidos, não é possível fazer de pronto uma análise sobre compromissos que decorram de outras reencarnações. Isso apenas o desencarnado com condições terá meios de realizar. Então, na verdade, ele nos recomenda prudência, muita prudência, que não é uma prática que, infelizmente, adotemos. Né? A nossa prática, às vezes, é a prática rápida da crítica, rápida do juízo e nada da compaixão, nada da misericórdia, uma vez que não temos condições de entender os elos que levam as pessoas a estarem juntas em determinadas experiências que não são boas. Então, é muito prudente. Veja, é um início, está narrando uma situação e, de repente, ele nos põe diante de
desafios. Ele fecha esse raciocínio que vem sendo apresentado com uma frase que é extremamente adequada para aquilo que ele preveniu a Teonília, né? Será que o Jovino não está descendo a impressões do pretérito? Não será uma provação que ele traçou à própria consciência com finalidade redentora e a qual não está sabendo agora resistir? Nós não temos ainda essa noção. Porém, é importante parar e pensar, né? Não sabe se é, não conhece a situação, quer se inteirar, por isso não emite juízo. E em relação a uma colaboradora espiritual, porque essa é a condição da Teonília, ele faz questão de chamar a atenção. É de ser um instrutor à frente de 2 tutelados que estão olhando a mediunidade, ele age com a maior prudência do mundo, porque sabe que, como espíritos em jornada evolutiva que somos, resgatar nossos desvios do passado, demonstrando maturidade para não incorrer nos mesmos erros, é a tônica. É a tônica. Então a gente se programa para voltar à existência e, diante dos equívocos que praticou, das posturas que adotou, pode pedir para ter a nova chance de, passando por aquilo, adotar conduta diversa. Então, veja que quadro interessante se desenha no início desta nossa situação, dessa abordagem que, como disse, para envolver a solução de tudo aquilo que diz respeito ao Jovino, à sua esposa, às filhas, acrescerá a situação da mãe dela, que está doente, prestes a desencarnar. Nós temos todo esse conjunto pela frente e ele então se mostra totalmente, mas totalmente prudente, equidistante. Ouviu o relato, se dispôs a ajudar e disse: ó, vamos amanhã até lá para que a gente possa saber. No segundo bloco desse mesmo capítulo, nós vamos vê-lo, então, conversando com André Luiz e Hilário, porque ele foi procurado, eles estavam do lado, André Luiz anota, e aqui o que nos faz conhecer a situação, ele, então, busca esclarecê-los e a nós a respeito disso, né? Ó, nós vamos nos deparar, diz ele para os dois, com um problema de influenciação, tá? E já que vocês estão estudando fenômenos mediúnicos, acho que era interessante, porque influenciação é algo presente na esfera de muitos, muitos mesmo dos espíritos reencarnados, né? Eles chegam no dia seguinte ao lugar e encontram um ambiente que não é repleto de luxo, mas também não é um ambiente paupérrimo. A Teonília os está aguardando, né? E ele descreve, André Luiz, algo que pode parecer despercebido, né? A gente está fazendo a leitura e tende a, em certas descrições, passar de lado. Mas ele chama a atenção, porque à entrada da casa havia um roseral que despertava a atenção de quem o percebesse. E André Luiz diz, ele representa, sem palavras, os belos sentimentos de quem está aqui momentaneamente ocupando esse espaço, né? É alguma coisa assim interessante, né? O roseral, um jardim florido, certamente significativo, né? Não é uma roseira, mas ele fala de um roseral, diz que é pequeno, mas chama a atenção, e por ser bem cuidado,
revela um pouco daquelas pessoas que ali estão. Eles chegam ao ambiente e encontram a família numa refeição, né? É uma refeição que reúne o pai, a mãe e 3 meninas. A mais moça está na casa de 14 para 15 anos e ela desperta a atenção porque vai ser convidada a ajudar numa outra situação. Estão ali tomando a refeição e fica evidente que não há no ambiente, particularmente em relação ao Jovino, nenhum tipo de sintonização. Ele está ali de corpo, participando da refeição, mas o seu pensamento não está ali. As pessoas que ali estão almoçando são apresentadas, né? Anésia, Jovino, Marcina, Marta e Márcia. Eles estão ali tomando a refeição. Muito gentil é o comportamento da Anésia ao servi-los, ao cuidar para que a refeição seja a melhor possível. Porém, Jovino apresenta-se aborrecido e afastado mentalmente de tudo o que está ali. As 2 filhas mais velhas, que trabalhavam, segundo descreve André Luiz, num único lugar, são as que mantêm a palestra animada do almoço, contando problemas que elas enfrentam no atendimento a fregueses do ambiente onde trabalham, né? Compartilham essa situação. A mais nova está silente, tomando a refeição, Jovino completamente ausente, demonstrando uma contrariedade imensa por estar ali, e Anésia vai, de certa maneira, tentar resolver a coisa. Eu queria só corrigir, porque, na verdade, eles estão jantando. Eu falei almoço, foi um equívoco da minha parte. Eles estão jantando. E isso por que chama a atenção? Porque ele vai sair para cuidar de negócios e não voltará de forma a participar com eles de uma tarefa que eles entendem, ela particularmente entende adequada. Então a família termina o dia, está ali reunida, o chefe da casa, aquele que teria a função de contribuir, como vai destacar numa de suas falas, está presente, mas só para tomar a refeição. O seu pensamento não está no lugar. A menina, que é a mais nova, de nome Márcia, será então convidada pela mãe a deixar o ambiente ali e voltar para ficar ao lado da avó, né? Até que ela, Anésia, possa ir até lá. A avó está muito doente e ela entende que não deva ficar a sós e pede a Márcia que faça isso. Ela sai com a maior naturalidade, assim como as outras 2 também saem para uma outra sala de maneira a conversar e sozinhos, Anésia e o marido terão um diálogo que vai mostrar toda a dificuldade do relacionamento que entre eles está acontecendo, né? Ela diz para ele: podemos te esperar hoje para logo mais estarmos juntos? Ele diz: hoje? Hoje? Agora? Hoje? Sim. Seria importante que você estivesse. Mais tarde nós vamos fazer as nossas preces em conjunto. Preces? Para que isso? Devolve ele. Olha, Jovino, eu creio no poder da oração e suponho que todos nós estejamos precisando utilizá-la em favor de nossa tranquilidade doméstica.
ele então se mostra contrariado. Não é preciso isso, eu não concordo com a sua opinião. Não disponho de tempo para lidar com os seus tabus. Tenho compromissos que se mostram inadiáveis, vou estudar com amigos um excelente negócio, né? Porém, os nossos amigos estão acompanhando esse diálogo do ponto de vista da realidade mais ampla. E quando ele se refere ao inadiável negócio, ao compromisso que ele tem, uma imagem de mulher surge à frente dos seus olhos, como se tivesse sido projetada à distância. Ela aparece e desaparece. Eu convido vocês para relembrarem o título do capítulo: Dominação telepática. Aquela imagem de mulher aparece e desaparece. E faz com que ele, então, comece a ficar muito mais irritadiço do que estava, embora já no jantar estivesse de cerro fechado, sem fechado, sem demonstrar nenhum tipo de simpatia por aquilo que estava acontecendo, e diante do convite dela para que voltasse para casa para participar da prece, é categórico: eu não vou participar disso, né? Não vou participar disso. E vai, inclusive, ser muito mais rude quando vai abordar a situação, né? Mas os amigos espirituais percebem aquela intermitente imagem que aparece para ele, que eles conseguem perceber. Ele então se distrai por completo. Ele olha para a mulher com uma indiferença irônica e, segundo André Luiz, apresenta uma inexcedível dureza espiritual. Eles acompanham o diálogo e Teonília, influenciando a Nésia, consegue fazer com que ela, quase que em súplica, se dirija a ele dizendo: você não acha que nós estamos ausentes um do outro quando precisaríamos estar mais próximos? Ao que ele responde: você está sendo piegas, né? Você está volvendo a 20 anos atrás, quando nós éramos tolos colegiais. Eu não tenho que estar aqui e preocupado com isso. Ela então diz: olha, o nosso lar, as nossas filhas, por favor, eu não vou me torturar por causa desse problema. A casa é bem provida, eu não estou dormindo sobre os interesses familiares, tenho negócios em movimento, eu preciso de dinheiro e, por essa razão, não vou perder tempo com beatice, com petitório, endereçado a um Deus que, sem dúvida, deve estar muito satisfeito em morar no céu, porque não se lembra desse mundo. Quer dizer, ele aproveita para endereçar a ela toda uma crítica em relação às práticas que ela adota, a maneira como ele enxerga a questão da prece, justamente porque, isso me parece muito evidente, qualquer compromisso que ele venha a ter ali vai atrapalhar os interesses que ele tem fixados em outro lugar, envolvendo outra pessoa, né? A gente vai obter detalhes a respeito disso, e essa foi a razão pela qual eu disse que o melhor seria se pudéssemos reunir os capítulos, mas aí nós teríamos que reunir mais de um, na verdade 3, para entender toda a situação. E não me pareceu prudente, né? Nós já temos, às vezes, nos alongado nas observações, e isso se estenderia muito mais, e talvez em prejuízo de uma compreensão melhor. Acho que, de ponto em ponto, nós trabalhamos melhor
o que o livro nos oferece. E salvo uma apreciação diferente de vocês, que é sempre aceitável e compreensível, a obra é muito rica. Ela traz muitos detalhes, muito conhecimento, nos preenche com informações valiosíssimas. Nós vamos delas nos aproximar agora, na medida em que vai ser entendida a razão do estudo, né? É uma influenciação, mas até que ponto isso interessaria para as análises que André Luiz e Hilário estão fazendo sobre a atividade mediúnica, sobre a tarefa de natureza mediúnica. Nós os vimos em reuniões adequadas. Nós os vimos acompanhando o desdobramento de uma dessas reuniões em atendimento prestado a alguém que houvera sido socorrido. Mas também nós os vimos acompanhando um ambiente como de um restaurante, em que as influenciações de natureza espiritual foram marcantes. Então, veja, é um grande aprendizado. Na medida em que todos, por sermos espíritos, nos mostramos sujeitos a ser influenciados, assim como a influenciar, todo estudo parece ter uma razão de ser, né? Como a Anésia fosse revidar as colocações dele, as quais foram amargas, duras, né? De certa forma, há um manejo de vibrações que a fazem silenciar. Ela percebe com muita tristeza vê-lo colocar uma gravata colorida e sair batendo a porta, andando de maneira bastante estrepitosa, como relata o texto, barulhenta, em direção ao seu compromisso. Ela, sentindo-se humilhada, cai em prantos, né? Chora copiosamente. E este seu choro faz com que ela comece a pensar e eles a captarem o seu pensamento. Envolvida nas lágrimas, ela então faz como que um grande desabafo de natureza mental, né? A gente vai perceber o destaque para isso já já. Negócios, negócios, quanta mentira sobre mentira. Uma nova mulher, isso sim, mulher sem coração, que não nos vê os problemas, dívidas, trabalhos, canseiras, a casa hipotecada, a nossa mãe a morrer, as nossas filhas cedo sendo jogadas na luta pela própria subsistência. Como é que ele pode comportar-se assim, né? Enquanto ela desabafa e eles percebem as suas reflexões mentais, eles constatam de volta a mesma figura de mulher que estava na frente de Jovino. Ela volta a aparecer e a desaparecer. Aparecer e a desaparecer. Agora ao redor de Anésia. É como se, com os seus estiletes de angústia, ela fustigasse a Anésia. E então registra um indefinível mal-estar. Ela estava triste, mas agora passa a experimentar, em razão daquela presença que vem e some, vem e some, ela passa a experimentar um grande mal-estar, um completo
aniquilamento do ponto de vista fisiológico e até mesmo espiritual. Ela não conseguia perceber a figura. A figura houvera aparecido, chamado a atenção do Jovino, porque tinha nela o seu pensamento, mas ela, em princípio, não consegue perceber. Né? Ela só começa a experimentar o que André Luiz descreve como uma incoercível tribulação mental. Né? Ela tem o seu pensamento completamente invadido por aquelas vibrações provenientes desta imagem, desta imagem. E aí, os seus pensamentos adquirem da meditação, do desabafo, um caráter tempestuoso. E com ele, né, com o pensamento assim turbado, ela começa a exteriorizar mentalmente o que eles captam. Eu me lembro, sim, essa pessoa eu conheço, é uma boneca da perversidade. Há muito tempo vem sendo um veículo de perturbação para a nossa casa. Jovino está modificado. Ele está nos abandonando pouco a pouco. Parece mesmo até detestar a oração. Mas que horrível criatura, adversária. Por que isso? Por que ela quis se miscuir, se inteirar, ingressar na nossa existência? Parece uma víbora traiçoeira. Parece uma víbora. E com as cobras, o melhor comportamento é fazer o quê? É esmagá-la, é pisar com os pés. Mas as minhas convicções atuais me impedem de agir violentamente. E com esse monólogo que ela vai tendo, ela vai perceber, eles vão perceber, desculpe-me, que a imagem se torna mais intensa, mais intensa. É como se ela pudesse corporificar-se no ambiente para trazer para a Nésia um mal-estar maior. Um mal-estar maior. Aquela mulher que estava empolgando o Jovino surgia para eles ali visivelmente materializada. E as duas mulheres, assumindo a posição de inimigas, estabelecem uma contenda, uma briga mental. Uma briga mental. Trazem ambas lembranças amargas, palavras duras e recíprocas acusações. A esposa, a Anésia, passou a ter muito mais graves sensações orgânicas. O sangue, descreve André Luiz, afluía-lhe com mais abundância à cabeça, e ela experimentava, então, uma incrível tensão cerebral. E quanto mais os seus pensamentos se dilatavam, mais revolta e amargura ela trazia, e mais sofria o seu veículo físico. Vejam vocês, ela não percebe a outra, mas sente a influência. Ela estabelece com a outra uma troca que tem a ver com a realidade espiritual. Ele identifica essa pessoa e diz: essa pessoa traz prejuízo para a nossa casa. E ambas passam a se acusar. Ambas passam a contender, a se atritar, né? A Teonília, que cuida de amparar a Anésia
informa o Aulus. Há muitas semanas, diariamente, se repete esse conflito. E eu confesso, eu temo pela saúde da nossa companheira. Quando ela fala em saúde, o Aulus, então, interfere. E interfere para, através de recursos magnéticos, trazer alívio. O alívio que vai permitir que aquelas manifestações estranhas diminuam e, por final, cessem. Ela não tem mais nenhum tipo de influência daquela imagem que se corporificou diante dela sem que ela percebesse, exceto a influência do ponto de vista corporal e também as expressões de natureza mental. Não nos esqueçamos que as duas estão em conflito. O assistente resolve, então, esclarecer André Luiz, esclarecer Hilário e a todos nós, né? O Jovino está atualmente sob imperiosa dominação telepática. A que se rendeu facilmente. E considerando que marido e mulher respiram em regime de influenciação mútua, a atuação que ele sofre também está atingindo a Nésia de modo lastimável, porque ela não conseguiu se imunizar como deveria em relação a esse tipo de problema. Ela não está sabendo perdoar e, por isso, está sofrendo. O Hilário apresenta, então, uma dúvida. Isso aí é um fenômeno comum? Puxa, diz o Aulus, intensamente generalizado. É a influenciação de almas encarnadas entre si que às vezes alcança o clima de perigosa obsessão. E porque almas influenciam entre si, mesmo encarnadas, ora, porque são espíritos. Somos espíritos. Então, o nosso pensamento, os nossos interesses provocam equilíbrio ou o contrário, desequilíbrio. Desequilíbrio. Continua o Aulus informando que milhares de lares podem ser comparados a uma trincheira de luta, em que pensamentos guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão. Ao que, então, Hilário diz, mas isso é assunto nos domínios da mediunidade? Disse, claro, claro. Isso aí está ligado ao que nós chamamos sintonia. Muitos processos de alienação mental têm as suas origens nesse tipo de influenciação. Muitas vezes, diz ele, dentro do mesmo lar, da mesma família ou da mesma instituição, adversários ferrenhos do passado se reencontram. Chamados pela esfera superior ao reajuste, raramente conseguem superar a aversão de que se veem possuídos, uns à frente dos outros, e alimentam com paixão o íntimo com raios tóxicos da antipatia, que concentrados são uma espécie de veneno magnético e que, lamentavelmente, podem levar à enfermidade e até à desencarnação. Olha o tamanho da lição. Olha o tamanho da lição. Para isso, é necessário que a perseguição recíproca
se expresse em contendas. Para isso, nem será necessário que a perseguição se apresente em brigas, em contendas visíveis. Basta que a gente vibre cruelmente com despeito, com ódio, com ciúme, com violência, com desespero. E se isso for alimentado de parte a parte, são verdadeiros corrosivos destruidores. Deu para a gente entender? Se a inimizade, a ausência do perdão, o afastamento que as nossas experiências nos trouxerem em relação a alguém com quem passamos novamente a conviver reencarnados, é possível que nós nem nos atritemos, mas o que nutrimos uns para com os outros em vibrações silenciosas, sempre nessas duplas, crueldade, despeito, ódio, ciúme, violência e desespero, constituem incorrosivos que destroem e podem conduzir até mesmo à desencarnação. O pensamento exterioriza-se e projeta-se, formando imagens e sugestões que arremessa sobre os objetivos que se propõe a atingir. Puxa, seria isso forma pensamento? Exatamente, forma pensamento. É aquilo que nós já ouvimos falar aqui mesmo, e nos domínios da mediunidade, num dos capítulos que precederam ao exame de hoje, mas que aparece com todas as características, não apenas nas obras do André Luiz, mas principalmente no livro Perispírito, dos Almino Zimmermann. Se você que participa conosco tem acesso a essa obra, a citação que eu vou fazer agora, ela é da página 218. Ela é tirada da última edição, tá? Então, se você tiver a terceira ou a quarta, que são as últimas, eu acho que vai bater. Eu peço desculpas porque talvez devesse ter olhado em edições anteriores, né? Mas não tive tempo. Eu até as tenho, mas não tive tempo de consultar. Eu vou fazer a citação, ela está lá na altura da 218, está na 218 minha, a minha edição, que é a quarta. Descreve os Almino. Projeções mentais coloridas, as formas de pensamento, que configuram, às vezes, com detalhes, as imagens produzidas pela mente. Segundo André Luiz, e aí ele faz uma citação expressa, porque está entre aspas, nas reentrâncias e ligações sutis dessa túnica eletromagnética de que o homem se entraja, circula o pensamento, colorindo-a com as vibrações e imagens de que se constitui. Aí, exibindo em primeira mão as solicitações e os quadros que improvisa, antes de irradiá-los no rumo dos objetos e das que demanda. Aí temos, nessa conjugação de forças físico, químicas e mentais, a aura humana, peculiar a cada indivíduo, interpenetrando ao mesmo tempo que parece emergir dele, a maneira de campo ovoide, não obstante a feição irregular em que se configura, valendo por espelho sensível em que todos
os estados da alma se estampam com sinais característicos e em que todas as ideias se evidenciam, plasmando telas vivas quando perduram em vigor e semelhança, como se fosse uma sessão de cinema. Fotosfera psíquica, entretecida em elementos dinâmicos, atende à cromática variada, segundo a onda mental que emitimos, retratando-nos, todos os pensamentos em cores e imagens que nos respondem aos objetivos e escolhas enobrecedoras ou deprimentes. A descrição que o Zalmino toma na íntegra permite entender aquele fenômeno que acabou de nos ser apresentado. Essa exteriorização que chega até o ambiente onde Jovino se faz influenciado e deixa tudo para ir atender a um compromisso que não é aquele que ele anunciou para a esposa e para as filhas. E é capaz de trazer perturbação à esposa, à Anésia, exatamente como nos antecipa o Aulus, porque não há o exercício do perdão. Como aquilo chega e prejudica, o Aulus continua a explicação, porque nos diz, essa exteriorização, a forma pensamento, pode ser benigna e edificante, porque aí ela se ajusta às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Mas pode ser desequilibrado e deprimente, e aí traz aflição e ruína. A química mental vive na base de todas as transformações, porque realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados ou desencarnados que se afinam conosco. Então, esse processo é um processo da natureza. Nós tendemos a guardar sintonia, mas, infelizmente, pela nossa evolução ainda precária, ainda limitada, nós mantemos sintonias com o que nos traz o benefício, mas também com o que nos traz malefícios. São opções que vamos fazendo, em decorrência das ligações que temos. Diante do quadro, o Hilário, então, acrescenta uma pergunta. E como é que a gente resolve a questão da antipatia, que muitas vezes mantemos, achamos que é gratuita e não é? Acho que agora fica fácil a gente voltar ao início da nossa conversa, né? Porque quando o Aulo sabe do problema, ele diz, eu preciso ver. Mas ele, de certa forma, antecipa. Não terá aí algum componente reencarnatório que está pegando para atrapalhar a situação? É dizer, parece-me que ele tinha uma noção do que se tratava. Não quis emitir nada de juízo, até porque está ensinando dois companheiros e a todos nós. Não quis precipitar o pedido da amiga, e nós não o vemos precipitar. Porém, nas lições que ele vai exteriorizando, ele já vai demonstrando que rapidamente se inteirou da situação. E agora, quando perguntado, ele reage da maneira usual, né? Dá um sorriso e diz, bom, se você quer apagar um fogo, você precisa tirar o combustível. Fraternidade operante não é ideal, é operante, real.
será sempre o remédio eficaz ante as perturbações dessa natureza. Não se esqueça que Jesus recomendava amor aos adversários, auxílio aos que nos perseguem, e, se não der, muita oração pelos que nos caluniam, porque com isso a gente gera atitudes que vão nos trazer paz e vitória. É como se a gente pudesse se vacinar. Já que não temos condições de ter controle sobre tudo, porque as vibrações nos chegarão, elas vêm de desencarnados, mas a gente está analisando uma situação envolvendo encarnados. Encarnados. São pessoas em experiência e que estão passando por esse tipo de problema. O recadinho: não se apaga um fogo jogando combustível, é algo bastante lúcido, bastante lúcido. Quando Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, está se dirigindo àqueles que o seguiam naquela célebre alocução feita à beira do lago, que compõe todos os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho, é um primeiro grande discurso de Jesus, ele resolve chamar a atenção para algo que era do passado e que precisa ser mudado. O que era do passado está no livro do Êxodo. Amarás o teu próximo. E está no livro do Deuteronômio. Aborrecerás a teu inimigo. Essas duas recomendações não estão unidas, mas elas eram reunidas porque representavam um ensinamento que estava presente para os estudos nas sinagogas. Então, quem pegasse o texto do capítulo 19, versículo 18, do livro do Êxodo, que fala da saída do povo hebreu de um processo de subjugação sob os egípcios, ouvirá lá exatamente essa expressão: amarás o teu próximo. Porém, quem for ao livro de Deuteronômio, que vai trazer informações e instruções as mais variadas, vai encontrar no 23:6 a expressão aborrecerás a teu inimigo. A junção delas era ensinada para todos aqueles que compareciam à sinagoga. E o que Jesus faz com isso? Joga fora. Porque ele diz: olha, vocês ouvem isso. Eu, porém, vos digo. Né? O Evangelho de Mateus, particularmente nas instruções que estão nesses capítulos 5, 6 e 7, representam um embate muito sério entre o que Jesus veio trazer e aquilo que nós praticamos, nós temos ouvido. Ele é sempre intermediado por essas duas frases: tendes ouvido o que foi dito. E aí vem aquilo que as pessoas ouvem. E ele então redargue: mas eu vos digo, e apresenta o seu ensinamento, a sua moral, o convite para o espírito, que não é mais o convite para o homem, porque amar o amigo e odiar ao inimigo é um convite eminentemente humano. É um convite limitado à existência. Agora, Jesus veio falar do reino do Espírito. É por isso que ele dá a lição: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. É isso que eu vos digo. E por quê?
porque eu venho falar para o espírito. Eu não estou falando para homens. Eu não estou aqui para recomendar coisas que estão ultrapassadas, porque elas são muito fáceis de serem confrontadas. Todo mundo vai se dar bem com quem gosta e, evidentemente, não vai querer estar bem com alguém que não gosta. É humano. Mas nós não somos humanos. Estamos presentemente ocupando na face da Terra o corpo humano, que, segundo Herculano Pires, é o último estágio antes que os nossos espíritos possam viver de maneira mais espiritual. Então, se está falando do reino que é espiritual, a recomendação é diferente. Ama o inimigo. Faz o bem para quem não gosta de você, tem ódio. Ora por quem te persegue e te calunia. Porque assim você está mudando a sua sintonia vibratória. Você está efetivamente tirando o combustível do fogo. E como o fogo tende a crescer quando nele se ateia mais combustível, como isso tende a nos retardar qualquer espécie de compreensão, é importante ficar atento à recomendação de Jesus, que não é para o homem, é sempre para o espírito. Tendes ouvido o que foi dito, e vem lá o ensinamento humano. Mas eu vos digo, vem o ensinamento espiritual. Mateus apresenta isso com uma característica que é marcante. É marcante. Releiam, por favor, capítulo 5º, capítulo 6, capítulo 7, e vocês vão ver como isso é um jogo expositivo. E isso marcou o narrador daquele discurso, porque é justamente um processo de libertação. É um processo, um convite à libertação. Pensemos nisso, né? Depois de uma lição assim, a gente percebe que o capítulo vai se encerrar. Ela, Anésia, bate o olho no relógio e percebe que estão próximos ao horário em que ela tinha o hábito de estar ao lado da mãe fazendo preces, doente. Eles resolvem acompanhá-la. E nós os acompanharemos, mas só no próximo encontro, onde nós teremos a chance de ver de que maneira é possível se valer da prece para muito mais do que amparar aquele que está enfermo e que precisa. Não vou dar spoiler, porque não é da minha natureza fazer isso, mas fica aqui o convite para que a gente esteja junto na próxima oportunidade, analisando o livro Nos Domínios da Mediunidade. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima.